Saudações fraternais a todas as irmãs e todos os irmãos. Sejam bem-vindos neste encontro, nesta conversa, o sábado, aqui na página da nossa Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Saudações extensivas também a todos os irmãos que nos acompanham dos mais variados pontos do nosso país e também a nível da diáspora. Hoje é sábado, dia 13 de março de 2021. Está a acontecer neste exato momento mais um espaço, Conversa ao Sábado. Por isso, para nós é um prazer enorme ter-vos aqui. Queiram aceitar, por favor, as nossas cordiais saudações. Obrigado a si que já está ligado. Hoje nós temos um convidado super, mas super especial. Nesta conversa ao sábado, trouxemos hoje o reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma. Para muitos na verdade, um dos pastores, pelo menos dos pastores nativos ou angolanos, que também contribuiu e continua a contribuir efetivamente para o trabalho da IECA aqui no nosso país. Dizer que o reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma atualmente é o presidente da mesa das assembleias da nossa igreja, pastor evangélico, também já implantou a IECA nas províncias do Kwanza Norte e a província do Uíge. Por isso, temos aqui um reverendo, um nosso mais velho, com muita, mas muita experiência, muita estrada, mais de 30 anos de ministério, e por isso vai falar hoje, está aqui conosco na conversa ao sábado. Eu vou já, sem mais delongas, saudar o reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma, que é meu pai, eu trato por pai, sim, e por isso nós queremos agradecer e saudar. Senhor reverendo, muito boa tarde. Muito boa tarde, reverendo Ovídio, e a todos, caros ouvintes que estão interessados ao nosso trabalho, à nossa igreja, e muito especialmente para conhecermos o valor do nosso estatuto. Oba! O pai chamou-me de pastor Ovídio, mas agradeço. Mas agradeço. O pastor Lúcio. Exatamente, exato. Mas exatamente. Nós queremos agradecer e queremos pedir mesmo para darmos início uma oração de abertura. Ok, muito obrigado. Então, vamos orar. Ó bendito e eterno Deus, dador de toda a graça espiritual, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. E agradecemos que o Senhor nos criou segundo a tua imagem e procura sempre salvar e dirigir esta imagem. Queremos, Senhor, pedir a tua presença neste estudo, neste encontro, neste diálogo. Queremos que o teu Espírito Santo nos dirija a podermos explicar e a compreendermos o quão é importante o estatuto de uma instituição. Venha, Senhor, unir-nos para este trabalho. Em teu nome, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nós hoje vamos falar sobre o nosso estatuto. É verdade, é importante que nós conheçamos o nosso estatuto, mas antes saudar o irmão Vítor dos Santos. Boa tarde, irmão. Consigo escutar, sim. Saudar também o irmão Hilário Moma Crito, a partir de Benguela. Irmão Hilário, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui. O irmão Faustino da Paixão, muito obrigado também por estar aqui. Boa tarde. A Mana Adelaide Mendes, uma saudação especial. A Mana Leontina também. E o pastor estagiário Bernardo Soca, muito obrigado por estar aqui. Hoje nós temos aqui um encontro aqui na nossa página. Vamos falar sobre o estatuto da nossa igreja. Conheça o nosso estatuto. Tivemos aqui uma quebra no sinal com
o nosso pastor Bonifácio, mas já está aqui conosco, já está de volta. Tivemos uma quebra. Senhor Reverendo, eu saudava aqui as muitas pessoas que já nos acompanham a partir da nossa página do Facebook, a página da nossa igreja. Na verdade, hoje nós queremos falar um pouco sobre o estatuto da nossa igreja. Senhor Reverendo, gostaria que apresentasse o panorama histórico do estatuto da Igreja Evangélica Congregacional. Muito obrigado. Nós vamos fazer um pequeno historial. Toda uma organização deve ter um documento orientador. Quão é importante um documento orientador, uma instituição como esta, uma instituição religiosa? Porque, na verdade, o estatuto tem um cunho importante para que todos conheçamos o caminho, para que todos conheçamos de onde viemos, de onde estamos e para onde vamos. E, na verdade, é um documento não exclusivamente para os dirigentes, pastor, mas para todo o membro, em plena comunhão. Tem que conhecer e tem que ter esse documento. O Estatuto da IECA, ela surge com a sua igreja, porque realmente a igreja sempre existiu num Estado, existiu sempre numa nação. Se nós vamos ver a quanto Deus planifica a libertação do homem, nós encontramos na Bíblia a dizer: chegando à plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho unigênito para este mundo. Por isso, aí começa um trabalho em que é preciso estar documentado, porque é um documento orientador. E por isso, o Estatuto da IECA começa mesmo com a IECA. Quando a IECA é reconhecido naquela altura, quando os missionários chegaram no governo português, foi realmente reconhecido o estatuto que nos guiou desde 1881, que a igreja foi instalada e a ter o seu documento, até 1975, depois da nossa independência. No novo Estado, foi preciso reunir outros requisitos que no primeiro estatuto não existiam. No primeiro estatuto, o estatuto era regional. Deixa-me explicar por que eu chamo isso. Depois da Conferência de Westfália, em 1648, estabeleceu-se a paz, chamada Paz de Westfália, onde dividiram as responsabilidades entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E neste acordo estabeleceu-se que no estado onde houver, ou numa cidade, ou numa vila, onde houver uma igreja católica, não podia estar uma igreja protestante. No nosso caso, na região sul do nosso país, onde a igreja
sul e centro do país, onde a nossa igreja foi instalada, realmente é aquela parcela no governo português onde e somente aquela parcela onde podia fazer trabalho. Podemos ver outras igrejas protestantes que também surgiram, as igrejas históricas. A igreja batista só podia atuar no norte, tinha a sua região. E a igreja metodista, centro e um pouco norte do país, o corredor do caminho de ferro de Malães, como aconteceu com a IECA, o corredor do caminho de ferro de Benguela. Mas depois disso, para que nacional área da Igreja Metodista era recomendado pela Igreja Metodista, e se fosse para o norte era recomendado para a Igreja Batista. E havia um respeito, ninguém amiscuía-se nos assuntos doutrinários do outro, serviam naquilo que é comum nos encontrarmos tudo, respeitavam os estatutos e a instituição dos outros. Isso nos guiou até a independência. Depois da independência, surgiu um decreto presidencial dizendo que uma igreja, para ser reconhecida, tem que ter um caráter nacional. Por isso, o regionalismo acabou. Eu me explico aqui. Pode haver uma certa razão, porque o regionalismo nos levou a derrubarmos, a estragarmos o país. Porque estas três igrejas, que têm muito a dizer para a reconstrução desse país, cada igreja fundou um partido. O norte surgiu a FNLA, no centro, onde estava o MPLA, onde estava o metodista, surgiu o MPLA, e no sul, onde estavam os congregacionais, surgiu a UNITA. O país dividido. Alguém pode perguntar, eu não digo. Quando quiserem saber disso, depois perguntem. E a partir daquela altura, o Estatuto ganhou mais uma página. Primeiro, a IECA era da região dos Odimbundo, Ganguela, Chocwe e Quanhama. E parte dos Ngoias apanhou esta área. Agora, o Estatuto não tinha cláusula, o antigo Estatuto não tinha cláusula multicultural. O novo Estatuto agora tem multicultural. O que é isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja tem que ser missionária, verdadeiramente missionária. O que isso quer dizer? Um missionário fala a língua do povo que evangeliza. O Estatuto diz isso, mas muitas vezes, como os nossos membros não comungam com o Estatuto, não conseguem responder a essas necessidades. O Estatuto traz uma cláusula multicultural. Por isso, a igreja tem que saber falar a língua do povo que evangeliza. Isso, o Estatuto traz isso. E também queria dizer, para terminar essa parte histórica, esse Estatuto foi reconhecido pela igreja, e aqueles que têm e agora vão ter mesmo o Estatuto, vão encontrar que tem um decreto que reconhece a igreja. E também foi uma luta titânica. Nós trabalhamos nessa comissão, eu tenho o prazer de dizer que participamos desde o antigo Estatuto e trazer neste Estatuto, nós levamos um longo tempo. Uma comissão que trabalhou e muito tempo para que metêssemos tudo o que era necessário.
E por que o reconhecimento do estatuto? Por causa do surgimento de muitas seitas, muitas igrejas que procuram ter reconhecimento e podiam fazer uma cábula. Mas agora já não, porque uma coisa pertence exclusivamente para a IECA. É um ganho muito importante. E nós atrasamos nisso, levamos muito tempo para que fizéssemos um documento disso, porque já há valores que são da IECA e nós não aproveitamos. Por exemplo, o pano, que ainda está acantonado, devia ser logo reconhecido que é um documento de evangelização, é um instintivo de evangelização somente para a IECA. Mas passou para o mercado porque nós não trabalhamos para o reconhecimento disso. Então, isso foi com que o Estatuto reconhecesse a nossa doutrina, exclusivamente, e que nos apresentasse com essa doutrina. Por quê? Se houver uma fiscalização total, um dirigente, um pastor, um membro, não vai, de acordo com o Estatuto, ensinar aquilo que está no Estatuto, pode encontrar consequências para tal. Por isso, o Estatuto é o guião do nosso trabalho. Ova. Muito obrigado, Reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma. Hoje, neste dia em que estamos aqui na página da nossa igreja, estamos aqui numa conversa ao sábado, uma conversa no dia de hoje, conta com a presença do Reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma. Enquanto isso, vou pedir ao Reverendo Bonifácio só para projetar a câmera naquela posição que tínhamos, agora sentimos, agora na posição, exatamente, agora está bem melhor. Senhor Reverendo, nós temos aqui muita gente a nos acompanhar e muita gente também aproveita aqui dar uma saudação especial. O irmão Vítor dos Santos, ele diz boa tarde, recordar que o pastor Bonifácio Kassoma foi quem me impôs as mãos no batismo, isso na congregação do Benfica, no Ambo. Ele então saúda. A irmã Leontina Catumbela, a partir de Luanda, o irmão Nelson Albano, a partir de Luanda, o irmão Martinho Osório também acompanha. O pastor estagiário Bernardo Soca, é uma honra aprender mais uma vez deste grande ícone da Igreja Evangélica Congregacional e não só, o pai reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma. O irmão Emídio Calupeteca, pastor Bonifácio, meu tio, um abraço, o irmão Emídio Calupeteca. A irmã Beatriz Marcolino Sando também está aqui e saúda também. O irmão Vítor dos Santos diz, muito interessante a participação da igreja no processo de pacificação e reconciliação nacional. O turista Calvin, ele está na Rússia, mas também está aqui a nos acompanhar. Corina Chica também nos acompanha. O irmão Hilário Crito Moma, ele também falou que o livro com o título História da Igreja em Angola confirma as palavras do reverendo, e ele ainda diz que tenho muito respeito e admiração sobre o reverendo Bonifácio. Na verdade, aprendi e tenho aprendido muito nos seus sermões. A irmã Beatriz diz, ótimo tema. O irmão Pedro Canga também está aqui. O José Manuel Jamba, a partir do município de Cacoaco, Luanda, pastorado de Emanuel Congregação Sede, a irmã Corina Chica também. Temos muita gente, o irmão Emídio Lutucuta, não Calupeteca, é Lutucuta, irmão Emídio Lutucuta. Muito obrigado, está feita assim a correção. Reverendo, ainda dentro daquilo que foram as palavras, trouxe-nos aí uma abordagem interessante no que a questão de que na altura o país estava assim, dividido. E neste sentido, olhar um pouco para o surgimento dos partidos políticos. E aliás, nos últimos tempos, aliás, quase que nós não temos como nos desfazer dessa história. E alguns dizem, bom, a IECA é unida, e colocam-nos sempre nesse sentido. Até que ponto este regionalismo trouxe-nos essas desvantagens? Mas hoje, claro, ainda em alguns lugares
bom, podem não dizer diretamente, mas atiram-nos assim. Como fazer, como lidar com essas situações? O trabalho começado por igrejas, o trabalho foi bem dirigido no princípio. Porque eu queria dizer-vos, geração nova, que o nacionalismo não começou com o Estado. O nacionalismo, o patriotismo começou na igreja. Se hoje estamos a surgir com o escutismo, não devia ser agora. O escutismo começou já há muito tempo, mas teve de parar porque realmente os seus sinais e tudo tinham a ver com a guerra. Porque os missionários, quando vieram, disseram que temos de aprender para amanhã sermos donos da nossa terra. Isso, tanto a Igreja Batista, como a Igreja Metodista e a Igreja Congregacional. Os meus filhos, meus irmãos, é que não sabem a história. Se nós vamos aí junto onde está a Igreja Metodista, a Igreja Central, tem um prédio onde está a direção da universidade. Aquela foi uma casa da aliança das igrejas protestantes naquela altura, onde se discutia a vida da nação. Mandaram os filhos para estudar, para depois amanhã virem a ser dirigentes do país. Tudo trabalhado. Quando viram que o governo português não sairia com conversa, os nossos filhos que mandamos para estudar decidiram segurar em arma e a igreja não queria em arma. Foi a partir dessa altura que deixaram, fugiram. E se nós vamos ver, no fim, foi preciso a igreja intervir. A igreja foi preciso intervir. As pessoas é que pensam só que hoje estamos aqui, mas foi necessário, principalmente, as duas frentes que lutaram até ao fim, chegarmos agora, foi preciso a igreja intervir, encontrar-se e conversar. Devíamos seguir outras vias. Não seria isso. Os nossos filhos mesmo, que a igreja educou, é que disseram que esses mais velhos, com suas orações, vão nos fazer roubar o tempo, vamos segurar no gatilho. Por isso, é um processo começado pela igreja e a igreja contaria que isso seria possível pelo diálogo. Mas também o governo português aproveitou naquela altura semear calúnia entre nós para não nos entendermos e para ele dividir para reinar melhor. Mas isso agora nós reconhecemos que é preciso nos abraçar nós próprios. E se vocês acompanharam cuidadosamente, quando tiramos as forças estrangeiras nas nossas negociações, nós próprios angolanos nos entendemos. E agora estamos a caminhar. Por isso, era um projeto começado não é para dividir, mas onde há Satanás, Satanás realmente obriga-nos a agirmos negativamente. Por isso, eu fui claríssimo quando eu disse que as igrejas foram colocadas, reconhecidas no país como igrejas regionais. A igreja que era a igreja nacional era só a igreja católica e a igreja adventista. Porque o português tinha medo naquela altura, e não só. E os primeiros missionários vieram das Américas, Canadá e tudo, eles tinham medo. E naquela altura, eles não podiam fazer nada com
os americanos, ingleses, não podiam. Os africanos que aderiram a eles é que sofriam. O que eles faziam é vetar. Quando vai de férias, não quer mais aquele missionário, então vetava e não regressava. Mas nós continuamos sempre unidos. E por isso, na implantação da nova república, é por causa disso, o presidente Agostinho Neto, como sabia realmente o quanto nos deu a implantação da igreja em regiões, então o decreto presidencial saiu naquela altura, disse que toda a igreja que devia ser reconhecida devia ter um caráter nacional. E hoje nós estamos de parabéns, que estamos em 18 províncias. Mas não vamos ficar parados nas cidades. É preciso entrar no interior. Então, exatamente. isso não é para nos dividir. Nós próprios sabemos isso. E devemos nos unir, porque tínhamos uma unidade fora de série. Vocês sabem que os primeiros prisioneiros do grupo dos 50, o grupo de 50 eu digo, é o segundo grupo. Mas vocês sabem que aqueles prisioneiros, a igreja fez uma advocacia que veio até indivíduos da ONU para fazer recolha de documentos, e naquela altura os documentos chegaram até a Suíça, quando pedimos a independência. Isso ainda nos anos 60. Por isso, a igreja sempre mediou esse processo. Não é que agora quem rotula é quem não conhece a história da implantação, a história do crescimento. Vocês vejam por que se mandou estudante fora do país. E até mesmo direcionado. Nós temos até filhos da IECA que o seu doutoramento teve uma maior nota em geologia e minas, porque sabia que o nosso país é rico em recursos naturais. Por isso, tinha uma visão holística para uma Angola que não devia hoje mendigar técnico, mas a guerra prolongada, na verdade, deixou-nos em tristezas, porque hoje você vai fazer um contrato, o outro que vem com maquinaria, os outros que vêm com técnica, e você só olha, não tem nada. Nós, às vezes, falamos, produzimos tantos mil litros de barris de petróleo. Será mesmo esses? A técnica não é nossa. E, naquela altura, as igrejas já estão a ver que é necessário termos a técnica para que amanhã tornemos independentes, não só politicamente, mas também economicamente. Por isso, agora estamos a lutar para uma independência econômica, que os nossos filhos voltem nas carteiras. Oba! Muito obrigado. Hoje estamos aqui a conversa o sábado, o reverendo Bonifácio Chiwale Kassome é o nosso convidado para esta tarde. Obrigado a si que está aqui conectado na página da nossa igreja evangélica em Angola. Se ainda não deu o seu like na nossa página, ajude a nossa página a crescer, porque o teu like é importante. A página é nossa, a página é de todos nós e precisamos fazer crescer a nossa página. Temos aqui algumas questões, já que hoje nós estamos a falar sobre o estatuto e apresentamos aqui o panorama histórico do nosso estatuto. Reverendo Bonifácio, temos aqui algumas questões. Uma das questões eu queria gravar-te um bocado. Ainda não quero as vossas questões. Deixa-me apresentar e acabar o estatuto. Se vocês não conhecem. Tá certo. O nosso estatuto, a primeira parte que é o preâmbulo, já falei. Agora, o estatuto... Reverendo, é só ver aí a câmera, a posição da câmera novamente. Temos a penumbra aí exatamente, agora sim. Querem me ver. O nosso estatuto
depois do preâmbulo, nós vamos ver o capítulo que segue, um capítulo muito importante, o capítulo 1. O capítulo 1 da denominação, duração, sede e âmbito. Esse é o capítulo 1. Tem 2 artigos que, na verdade, é preciso saber, porque é aí onde começamos. Cada membro consciente tem que saber o que o artigo 1 nos diz, o que o artigo 2 nos diz, porque tem os seus fins. E muitas vezes, hoje, encontramos gente que quer fazer certas empresas para que se encontre recursos. Isso no nosso estatuto está lá. Não é com fins lucrativos. Mas os fins que sustentam a igreja, conforme o estatuto, é mesmo seus membros. Por isso, a nossa luta nesse sentido temos de ter em que os nossos membros têm de ter uma boa formação para que encontrem bons empregos, têm de ter mais empresas que as pessoas não ficam na rua, que andam sem emprego, para que, na verdade, sejam contribuintes acérrimos, sejam sócios. Porque um membro em plena comunhão é sócio para a edificação desse mosaico da IECA. Então, isso está aí, realmente. Depois temos o capítulo 2 dos princípios e declaração de fé. São 30 artigos. E se nós vamos encontrar aqui, realmente vamos encontrar aquilo que nós precisamos saber. Principalmente depois da nossa geração no seminário, talvez mais 2 gerações que vieram, que estão em frente, que estão um pouco, não digo que estão bem, estão um pouco seguros. O resto não está seguro. Porque navega realmente nisso. Nós passamos, na verdade, naquilo que chamamos pente fino. Você, quando fala de Deus, tem que saber a minha instituição, o meu estatuto, como é que se refere de Deus, quais são os nomes, quais são os atributos. Então, isso é importante. Nós hoje vimos certas coisas. Por exemplo, hoje, vocês usam a cláusula amada igreja. Esse termo não vai ao encontro amada igreja. Porque quem amou a igreja? Quem amou a igreja? Que amou a igreja, certamente Jesus. É Jesus. É Deus. Deus. O homem, Exato. você vai dizer, amada igreja, você que está a pronunciar amada igreja. Sabe? É um erro doutrinário já, louco. É um erro doutrinário. E outro. E há aí certas coisas, por isso, os 30 artigos são chamados Carta Magna. E a Carta Magna não precisa de negociação. É a linha vermelha. Nunca mudou. Desde 1800 é a Carta Magna. E hoje há loucos, ignorantes, que querem mexer na linha vermelha. Na linha vermelha não é. Quando você quer negociar, deixa os 30 artigos, vai negociar à frente. Os 30 artigos não se mexem. E hoje há loucos, digo mesmo isso. E às vezes a loucura que nós temos aqui, eu quero mesmo meter a mão na brasa. E às vezes esse indivíduo são nomeados como secretários provinciais ou para áreas missionárias. Eu não estou a falar do meu filho Lúcio. Meu filho Lúcio é seguro. Senão nem iria lá. Por isso, é isso que é necessário saber, esta Carta Magna, essa linha vermelha, que não se brinca, porque nós vamos ver que a formação da IECA, a sua doutrina,
não é um nepioi. Desculpa que eu diga isso, mas é isso. Não é um nepioi que vai fazer isso. Porque, na verdade, o primeiro nome que essa igreja teve é Conselho de Igreja. Esse Conselho de Igreja não é uma igreja onde você vai tirar o coisa. Ele vai ficar magrinha. Ela vai ficar magrinha. É um conselho. O que foi é que aqueles homens inspirados e dirigidos por Espírito Santo conseguiram fazer essa junção e eles disseram: se nós juntamos, trabalhamos nas 9 missões naquela altura, várias igrejas, então vamos fazer um documento que une todos. E nós hoje vamos encontrar no nosso dogma, encontramos alguma coisa que você não encontra em nenhuma igreja que está aqui em Angola. E vocês que estão me escutando têm a loucura de mexer. Isso é que é a força da igreja. Enquanto os outros tiram experiência, nós queremos estragar isso. Por exemplo, o dogma que a IECA tem reúne quase todas as igrejas que estão. Agora, por que é congregacional? Congregacional é um facto histórico, porque quem não conhece sua história está sujeito a repetir. É congregacional porque as igrejas que afundaram os primeiros missionários vieram da igreja congregacional. E, se nós vamos ver, esse congregacionalismo de raiz não fez muito crescer a igreja como tal. Então, foi preciso criar o conselho de igreja para que aquilo que uma missão está a fazer, a outra também faça para desenvolver. Então, foi isso que fez essa força. E hoje, o que se quer e está a se ver, quando o indivíduo está numa área, só olha para aquela área para desenvolver, não olha no seu todo, não olha no seu todo. Então, é isso que deixaram-nos um monstro, uma igreja grande, que realmente era sinal. E cada indivíduo, cada peregrino encontrava um alento, encontrava uma pousada, porque nada lhe dividia. Se você quer batismo de adulto, encontra. Se você quer batismo de criança, encontra. Se você quer a confirmação, também encontra. Porque há outra coisa, a loucura que surge. Não esqueçam que as igrejas reformadas têm um caráter muito diferente. E por isso nós devemos navegar no mar com a rótula de reforma. Enquanto navegamos num mar não com rótula reformada, estaremos a desvaziar e a estragar a igreja. Por isso, obedientes à doutrina, que são esses 30 artigos que nós encontramos aí, que são muito importantes e difíceis de compreender. Difíceis de compreender. Depois temos o capítulo 2, dos membros da igreja. E isso, onde cada membro encontra os seus deveres e os seus direitos. Por exemplo, a nível da igreja até 75, onde havia um cuidado fora de série, é a missão do litoral. A missão do litoral, você sobe no púlpito, fala à toa, quando sai, são os membros que te interrogam, que esse indivíduo pregou, o que pregou não é. É o valor disso, porque os membros conheciam o estatuto, conheciam os documentos da igreja. Hoje não, chega aí um indivíduo, aleluia, amém, amém, igreja, amém. Tudo vai porque não conhece o que. Porque o dogma nos ensina a maneira de nós servir. Por exemplo, quando eu vou dizer amém, amém quer dizer que estou de acordo com o que aquela pessoa disse. Se não estou de acordo, não digo igreja, não digo amém. Isso não estou a dar aqui aulas, mas estou a explicar que o estatuto nos guia nisso. Tem aqui os deveres e direitos dos membros,
Depois temos da organização, onde temos as estruturas, que temos começando pela Assembleia, que é o órgão máximo. Mas primeiro vamos falar da direção. A direção, a estrutura orgânica, administrativa, que o representante da igreja é o secretário-geral. Isso faz da nossa origem, lá onde viemos até agora. Mas hoje não gostamos desse nome. Uns já arranjaram as suas catedrais, outros estão a construir as suas basílicas, mas ainda o estatuto continua. É aí onde estamos a ver que o cuidado não está assim. Por exemplo, se vamos ver no estatuto, não temos aí onde temos o bispado, mas já temos as catedrais que estão aceitas. É, Catedral da Paz. É isso. Isso é só a loucura dos mais novos. Porque é preciso, a IECA foi e será, eu tenho ainda essa profecia, a IECA foi e será uma igreja de consenso. Mas hoje estamos a encontrar maluquice. Eu ontem, quando estava preparando, acordei às 3, hoje, acordei às 3, 2h30, já não tinha sono, pensar mesmo na vida da igreja. Estava lendo aí nos meus calhamaços, apanhei aí um teólogo, grandes teólogos da Reforma, e ele, ao falar, disse: o indivíduo, quando fala do trabalho da igreja, tem que olhar na igreja de Jerusalém. Quando você olha na igreja de Jerusalém, naquela altura, e chega a Jesus Cristo e diz que a pedra da esquina, cada estrutura tem a pedra da esquina. Eu queria dizer, membros da IECA que estão me ouvindo, estão me escutando, a pedra da esquina não deve ser mexida. Pode haver tempestade, mas quando a pedra da esquina não for mexida, a IECA continuará a ser aquilo que é. Mas hoje há atrevidos. Por isso nós precisamos, eu falo com determinação, que a pedra da esquina só não será abalada se nós olharmos bem para o seminário. O seminário é a oficina do conceito doutrinário. E se essa oficina não estiver cuidado, a IECA está sujeito a perder a pedra da esquina. A pedra da esquina. E o estatuto até aqui conserva esses cuidados da pedra da esquina. E as nossas alianças, eu repito, devem ser da linhagem reformada e a pedra da esquina não será de maneira nenhuma. Eu até queria abrir mais um pouco de história. Meus irmãos, meus filhos, os congregacionais, na parte sul do país, conforme eu disse, foi uma igreja que mandava carta de chamada. Os outros tinham de pedir carta de chamada, os missionários que vieram. Mas eles, como sabiam olhar na pedra da esquina, eu quero vos dizer aqui, historicamente, chegou primeiro a igreja dos irmãos. Ficou no Bailundo, bem acolhida. Se um dia alguém passar naquele cemitério histórico de missionário ao pé das nossas salas de aula, tem lá no cemitério enterrado missionário dos irmãos. Porque vieram mesmo, aprendiam um mundo com os nossos missionários. Mas os nossos missionários eram cautelosos. Quando viam que na linha dogmática há um desvio, eles diziam, com todo o cuidado, o território que nós temos, o sul, é grande. Vocês podem trabalhar na nossa missão, mas escolhem a área e vocês começam lá a vossa missão. Dentro da sombra dos congregacionais. A doutrina não se mistura. E por isso, os irmãos
foram para a área de Chilonda. E eles pediram, mas vocês têm o ensino acadêmico bem desenvolvido. Podemos compartilhar aí? Sim, senhor, podemos compartilhar. É a primeira igreja. Não fundaram as mesmas coisas. Não. Eles disseram, trabalhem lá, mas temos um ponto de encontro. Somos todos missionários e vamos nos encontrar na aliança, onde vamos discutir os problemas. É como o FICA está hoje. Estão aí. E depois veio a IESA, que funda os sul-africanos que fundaram Caluqueme. Estiveram no Donde. Eles estiveram lá, viram que a doutrina é diferente, e até é naquela altura que diriam já a igreja, a IECA é fria em oração. Mas é essa nossa maneira de frio em oração que estamos até aqui, a galgar passos gigantes. E decidiram naquela altura, olha, vão para a área da Huila, nós começamos no Bungei, estamos lá, mas a área é grande, vocês podem fazer aí a vossa missão. E eles disseram, vocês têm o serviço de saúde e nós também trabalhamos no serviço da saúde. Podemos cooperar? Cooperamos. Fundamos juntos as leprosarias. O trabalho social, cooperamos. Era esse cuidado. É isso que, ao termos do estatuto, devia nos lembrarmos a ter esse cuidado. Realmente para podermos fazer um trabalho sério. E temos aqui depois o trabalho organizativo, onde temos a Assembleia, que a Assembleia é o órgão máximo. Não é a pessoa. O secretário-geral está embaixo da Assembleia. A Assembleia é a estrutura máxima da igreja. Por isso, quando a Assembleia se reúne, ele tem que passar a revista em tudo aquilo que está sendo feito, se está de acordo com o estatuto ou não. Lá onde não for, então chama-se a atenção e faz essa cursão. Depois da Assembleia, temos as comissões executivas também. As comissões executivas para rever isso. Essas comissões, estando a Assembleia Geral, depois isso baixa a nível de província. Naquela altura era a nível de missões, depois missões, sínodos regionais, agora estamos em sínodos provinciais e áreas missionárias. Isso baixa. E agora? Os dirigentes nos sínodos provinciais e áreas missionárias são staffs da direção geral. Não são independentes. O estatuto diz isso. Porque a única voz credível é do secretário-geral. Mas hoje não. Há pessoas que na província onde está ou na área missionária querem fazer o que é dele. E o nosso estatuto e até o nosso plano estratégico orienta de 3 em 3 meses um secretário provincial de área missionária deve dar informações ao secretário-geral para saber como é que o país, igreja, vai. E, às vezes, isso não acontece. Isso não acontece. E também, o estatuto nos diz que, além das assembleias gerais, oficiais, assembleias ordinárias, também temos assembleias extraordinárias. Quando há uma situação para não se andar à deriva, então convoca-se uma assembleia extraordinária. O estatuto diz isso. E também temos comissões de trabalho. Há questões difíceis, então entrega-se a uma comissão. Não é no universo onde vai se discutir tudo. Então entrega-se a uma comissão e a comissão vai trabalhando e quando se reúne as assembleias, o órgão máximo da igreja, apresentam os trabalhos
e onde for possível a aprovação. Onde não for, diz que não, aí tem que ser corrigido. Ou vão estudar mais, aconselham o que se deve fazer e o documento sai. É esse consenso que, na verdade, nos guiou e tem nos guiado, mas agora está a perder um certo sentido. E depois, o nosso estatuto continua, temos pessoas que trabalham em diversos departamentos e as suas funções, mas isso tudo, no sentido da administração, a entidade máxima é o secretário-geral. E também eu queria, como é que o secretário-geral é eleito? O secretário-geral é eleito da seguinte maneira: nunca vai no povo primeiro, nunca vai nas bases. Tem que haver um conselho. Tem que, primeiro, o colégio geral de pastores. Dentro do colégio geral do pastor, é de ordem do secretário-geral propor, está isso no estatuto, propor candidatos para a direção geral. Não é as bases, não. Não é as bases. Escutem-me bem, não é as bases. Por quê? Ao propor, não é uma pessoa. O máximo até tem sido 5 a 4 pessoas. O secretário-geral propõe para dizer que o voto pode cair para este, para aquele. A igreja não tem nada que lamentar. E essas pessoas que o seu secretário propõe, depois leva ao colégio. O colégio, quando anuir, porque ele trabalhou já com o conselho ministerial, e depois vai ao colégio, depois é apresentado à Assembleia. Candidatos que vão para as bases são pessoas propostas. Não é a base escrever que nós queremos o Antônio Jacinto Pereira Cassoma, não sei o quê. Não é isso. Isso é da competência do secretário-geral, para ver. E essa lógica, meus irmãos, falhou a partir do pastor Belo Cipendo. Eu vos digo, quando a guerra surgiu no país e a igreja congregacional dividiu-se, uma direção foi para o outro lado, outra ficou. Não foram buscar indivíduos à toa. Quando nomearam para o grupo que foi nomeado para substituir o pastor José Chiula Chipenda, que foi preso e depois morre no São Nicolau, foi um grupo de 4 pessoas. Esse grupo, não, 5 pessoas. E quando a igreja foi dividida, disseram, não, houve uma proposta, quando a igreja estava sentada, há pessoas, há um remanescente. Os outros estavam no outro lado, os outros tinham ficado. Aqui tínhamos ficado com Henrique Taum e Júlio Francisco. Os outros estavam no outro lado. Então, a igreja que ficou aqui ao lado da cidade, então, entre esse, você fez a eleição e tudo anda. Não é um indivíduo que vai buscar que o seu conceito doutrinário, o seu pensamento não une a IECA. Não, não foi isso. Então é isso que estamos a fazer para que realmente isso venha a acontecer. Venha a acontecer porque eu digo, quando sua reverendíssima André Cangove Eurico foi eleito, eu falei com o pastor, sua reverendíssima secretário emérito José Belo Chipenda e Augusto Chipé, na Cidadela, é onde foi feito a tomada de posse. Eu chamei-lhe mesmo ainda lá dentro da Cidadela. Eu disse, estou com receio. Porque vocês que beberam diretamente dos missionários estão a entregar agora aos vossos discípulos. Eu estou com receio. O que é que os vossos discípulos vão fazer?
Será que a ponte será bem construída? Será segura? E eu, quando há, às vezes, certas coisas que estremecem, eu lhes pergunto. O pastor Augusto se peça depois de um dia, diz, eu não pensei. Eu estou lembrando dessa pergunta, dessa questão, mas não pensei. Então, é nesse sentido que agora é tempo dos discípulos dos discípulos. Aqueles que beberam diretamente dos missionários estão a terminar. Então, é preciso fazermos uma ponte segura, enquanto ainda há remanescentes daqueles que beberam um pouco dos missionários. E por isso, para que essa transição seja, na verdade, aceitável e credível, que a IECA não perca a pedra da esquina. Agora, quero vos dar depois o vosso tempo. O nosso estatuto tem muita coisa de aprendizado que os nossos membros querem saber. E isso é ler. O nosso estatuto vai até 150, 160, 163 artigos. Cada membro tem que saber esses artigos. E eu lamento muito para as sociedades. Se há um membro que é da sociedade, começando mesmo quem está a dirigir esse programa, que também é de uma sociedade, as insígnias que estão aqui deram-nos trabalho. As insígnias. E eu, quando estive no seminário, um professor de sociologia, ele disse que você que é pastor, você que é cristão, não deve meter alguma coisa no seu corpo que tem a escritura e você não sabe explicar. Os nossos membros não sabem. Essa parte da insígnia, o artigo 159, por favor, isso o indivíduo tem que saber de cor e salteado. Saber isso. Você tem conta mesmo o que significa essa pomba? Essa folha que está aí na boca. Por que essa insígnia? Por que é um losango? Aí tudo. A pessoa tem que saber. Por que a pomba é branca? Isso tudo está aqui explicado. Mas não sabem e usam. Senhor Reverendo, é mesmo. Eu peço desculpas, é mesmo neste assunto que gostaríamos que ajudasse-nos também aqui, porque temos muita gente e, aliás, a nova geração está a acompanhar. Por isso é que eu também, de forma propositada, coloquei aqui uma camisola dos 140 anos da IECA, que celebraram-se o ano passado. Exato. Agora, eu não trouxe, eu trouxe uma camisa simples. Você que trouxe da escritura devia saber explicar isso. Eu aprendi isso no seminário. Sim. Aprendi isso no seminário e você coloque no seu corpo aquilo que você sabe realmente explicar. Por isso, eu aqui, até há uns que nem têm isso nos seus telemóveis, nos seus correio eletrônico, que esse estatuto está no correio eletrônico, o problema é a vitamina. Por exemplo, a insígnia da igreja. O que significa essa insígnia que está aí? Esse losango, tudo que está aí. Não sei se é preciso ler isso, mas vai nos roubar tempo. Isso está escrito. Agora, o que nós vamos fazer é, e como a Assembleia mandatou que o estatuto fosse fotocopiado e distribuído. O problema também é a falta dos senhores secretários provinciais de áreas missionárias, que também obriga-nos muitas vezes a pecar. Porque os vossos membros diretamente deviam ter isso. Porque isso está já há muito tempo. O estatuto foi reconhecido e quando a igreja aprovou, e vai para o reconhecimento e veio e disseram que distribua isso. Agora querem um livro. Querem um livro o quê? O estatuto em 2023 termina porque o estatuto é revisto, é corrigido de 10 em 10 anos.
Por isso, é melhor saberem isso para que, ao corrigirmos, tenhamos a matéria. Por isso, matricule-se todo e, como temos essa rede de comunicação, embora for mensalmente receberem uma aula do Estatuto, e poderão receber para que conheçamos verdadeiramente o nosso Estatuto. Por isso, a camisola, isso vai passar taxativamente. E eu gostaria que, se não está na nossa página da IECA, o Estatuto, mas essa parte da insígnia, artigo 159, devia hoje mesmo passar na página para que cada um tenha isso, para não andarmos mais com indivíduos ignorantes. Hoje mesmo faremos, hoje vamos fazer uma publicação falando desse artigo 159 que fala da insígnia da nossa igreja. Isso de acordo com o nosso estatuto, no seu artigo 159. Vamos fazer isso. Ok, eu agora estou na vossa disposição. Exatamente. Reverendo Bonifácio, há uma questão que ainda não foi projetada, mas é a questão quanto aos mandatos. Também foi colocada aqui em off a questão dos mandatos, por exemplo, do pastor na congregação. Eu gostaria que juntasse a essa questão o irmão Vítor dos Santos, faz uma questão aqui. As novas tendências de crescimento social, a realidade que a nossa igreja enfrenta, são previstas pelo nosso estatuto ou existe a necessidade de reatualização do mesmo por causa da nova realidade social? O crescimento da igreja não nos coloca a repensarmos sobre a liderança pastoral por eleição e não por indicação, dando maior participação da comunidade cristã? Ela que faz a questão, e o irmão já perguntou a semana passada, não é melhor, por exemplo, que o pastor do pastorado ou da congregação fosse eleito, ao invés de ser, fosse mesmo eleito pela congregação e não nomeado pela Assembleia? Essa é a questão que o irmão dos Santos coloca, já que temos agora pouco menos de 20 minutos para encerrarmos. É mais ou menos isso. Por que a igreja deve ser eleita em vez de ser indicada? Porque há uns que vão ficar na rua. Há congregações que ficam na rua. É por isso que a direção provincial, o pastor é colocado no sínodo, a direção provincial então distribui. Porque quando for para escolher, há uns que ficam na rua. Então, ficam mesmo na rua. Agora, os mandatos estão aqui no estatuto. Não é preciso ainda, porque tem um tempo marcado para rever isso. Os mandatos são 5 anos, um pastor, se trabalhar bem. Se não trabalhar, até 5 anos nem chega. Por conveniência de serviço, também tem isso. E há outras coisas, não é por trabalhar mal. Às vezes há mesmo necessidade para colocar essa pedra num outro sítio. O pastor Lúcio é exemplo. Pois, porque eu já estava aqui eu já estava a reclamar, então fui tirado de Luanda porque estava a fazer um péssimo trabalho. Não é isso. Conveniência de serviço. Por isso, e também o estatuto, quando eu até nessa assembleia, é a assembleia que eu dirigi, que é a assembleia para o povo. Outra foi a comissão executiva, mas o que roubou foi analisar os candidatos para o segundo mandato. E por isso, as 2 reuniões da Assembleia Eleitoral, nós falamos disso, mas nessa Assembleia eu falei, quando se reúne a Assembleia Geral, todo pastor, todo funcionário da igreja eleito pela Assembleia deve considerar-se sem lugar. Quando a comissão de colocações trabalha, depois a pessoa é que vai dizer, os outros mantêm-se nos seus lugares. Quando o quadro de colocações sai, então mantém-se. Por isso, não são eternos. Porque aquilo é como no campo de futebol.
não tem 90 minutos só. Há os que são felizados, jogam mesmo 90 minutos, mas há outros, sim, ou apanhou um pontapé, ou viu que o fôlego com aquela área temos de meter uma outra pessoa, bem, e tudo. Por isso é a mesma coisa. E quem está no topo disso é o secretário-geral e o secretário executivo. Eles é que estão lá a ver no campo onde é que vamos meter o xadrez. É isso. E também, em geral, todo indivíduo que é transferido por um sinal de indisciplina, esse ainda não devia ir por um. Ou vai, mas tem que ter uma repreensão, ou oral, ou por escrito, ou ainda descansa um período. Então, é isso. Tem comissão de disciplina que veja essas coisas e vai vendo as coisas, porque senão não acontece. Agora, Muito. Sim, sim. essa parte de dizer que a congregação, essas ideias já têm vindo, mas o problema se vê é quando não tiver quem quer, porque quando eles começam a nomear e tem outro, e às vezes na área onde eles querem nomear, vão dizer, não, vocês querem, às vezes eu não vou fazer como aquela pessoa que está lá. Então é isso que não vai. Mas o problema é, o que estamos a fazer hoje, temos o Ministério Urbano, 100%, e o Ministério Rural. Naquela altura, antes da independência, já tínhamos também o Ministério da Cidade. Diferenciava muito. O Ministério da Cidade, o pastor tinha de ter habilitações do primeiro ciclo, na primeira mão, mas depois do primeiro ciclo passou para o quinto ano, depois quinto ano passou para o sétimo ano. Porque as faculdades não eram como são hoje. E por isso tinha que ter cuidado. Porque até mesmo hoje, quando você manda uma pessoa numa cidade, tem que saber como é. É por isso que acontece isso, que uns querem nomear, porque quem está no lugar, às vezes, não tem linguagem e vai ao encontro dos seus membros. É por isso. Não sei se respondi corretamente. Muito bem. Muito bem. Temos mais aqui. Não, temos aqui outras questões, como são muitas, temos aqui uma outra questão do irmão, eu agora perdi aqui, a questão o irmão Hilário diz o seguinte, senhor reverendo, gostaria de saber a legitimidade dos viandantes na IECA, que alguns sínodos ainda têm, qual é o respaldo legal na nossa igreja, os viandantes, hoje? O problema todo, agora que temos os escuteiros, os viadantes já não, porque os viadantes é mesmo escuteiro, caminheiro, viadante, vaca santangila, aprenda um português, não vale a pena coisa mais, porque o indivíduo tem que estar aí. Os escuteiros, eu disse no princípio, surgiram, mas como os sinais do caminho, aqueles sinais do caminho é sinal da guerrilha. Aqueles, os escuteiros que fazem, os viadantes, quando iam fazer um acampamento, num mato fechado, numa mata fechada, era sinais. Ou corta, deixa partir um ramo, você chega aí. Conforme partiram, eu tenho de ir por esse lado, porque está aí. Às vezes encontra um ramo no caminho, aí não pode seguir. Isso são sinais de guerrilha. Quando a guerra começou em Angola, em 61, os viadantes tiveram de parar. Agora, hoje temos escuteiro, não confunda mais. Os viadantes tomaram caminheiro, vacatandangila, são viadantes, caminheiro, que está no escuteiro. Agora temos o escutismo. É por isso que nós lutamos. Muitas vezes, doutrinariamente, estávamos a depender da Igreja Católica, mas agora já não. É por isso que, até a nível do colégio, tem o assistente permanente dos viadantes, dos
escuteiros, que é o pastor Abia, porque a igreja viu isso. Não há que há outra coisa. São malandros aqueles. Sim, temos aqui outra questão. O irmão Recôndito Chiwale pergunta: o pouco conhecimento do Estatuto da Igreja por parte dos membros é culpa dos membros ou dos gestores dos pastorados? Como contornar o dilema, visto que a maior parte dos membros desconhece? Há dois fatores. O indivíduo que não sabe o Estatuto, porque até você estuda no catecismo, porque esses artigos todos já vinham no catecismo. Nós depois dissemos, não, como vai no estatuto, não vai mais no catecismo, mas é que na escola de catecismo o indivíduo tem que aprender o estatuto. Quem não conhecer o estatuto, e por isso, se você sabe que é o direito seu e você não vai pedir, não está apto. A culpa não é só do gestor, porque tem direito, o membro tem seus deveres e seus direitos. Se você ter o estatuto é seu direito, você não reclama. Vocês são iguais. Até utilizou um termo, o quê? Desleixo do gestor. É isso. Por isso, sim, é exatamente. É quase isso. Você também é desleixado, porque você tem que saber o seu estatuto. Eu, por exemplo, antes de ser pastor, nunca andei sem estatuto. Porque isso é que te defende. Isso é que realmente te torna um indivíduo. Ele só sabe reclamar o cartão de membro. Mas o cartão de membro não é o suficiente. Você tem que saber aquilo que te torna membro. Então, isso é importante. O problema hoje, também temos indivíduos que as pessoas devem saber. Deus, quando salva, Deus é a causa primária. Mas também Deus precisa das causas secundárias. Que é da parte da pessoa. Não é isso? Você, quando está a orar, o leão está a vir, você não fica parado a correr, oh Deus me ajude, oh Deus me ajude, e tudo. É assim. Agora você parado, o leão está a vir, ora, Deus faça milagre. Não, Deus faz milagre quando você está a andar. É isso. Jonas queria fugir do cargo, sim senhor, ele não ficou parado aí a fazer outras coisas. E depois, ao fugir, Deus utiliza ele aí, mete ele numa escola e tudo, aprendeu e foi lá onde queria fugir. Por isso, é isso que nós devemos fazer. Hoje temos um membro muito parado, mas se tivéssemos o estatuto nas nossas mãos, o estatuto até já circula há muito tempo. Hoje, por exemplo, a ata de uma reunião da Assembleia, realizamos a Assembleia agora, a ata já está em circulação. Mas quem não se preocupa, e tudo. Porque hoje temos as redes, temos a mídia, e aqueles que estão me escutando, utilizando a mídia, não devia aparecer alguém a reclamar que não tem estatuto. Ele é que é desleixado, porque o estatuto está na mídia. Ou não está? Está. E nós ainda fizemos questão de publicar no nosso grupo do WhatsApp e também ainda continua disponível o estatuto da nossa igreja. Está disponível. O que é preciso nós, pastores, conhecermos é que nós temos indivíduos que ignoram. Eles são, são aptos para ignorar alguma coisa, para não ser punidos. Dizer que não conheço. Então é isso que temos hoje, um membro. E nós vimos que quando a igreja era, na verdade, só dos ovimbundos, o estatuto estava escrito mesmo em língua umbunda. Mas hoje estamos em 18 línguas. Já surgiu que podemos fazer o estatuto em cada área. Então, isso tudo passa para aquilo que nós chamamos de sustentabilidade da igreja. Mas temos nos reservado
dizendo que a língua que nos une é o português. Então, já não vai ao mundo, mas vai ao português, que é a língua que nos une, de Cabinda ao Cunene, do leste ao mar. É a língua que nos une. Mas, numa boa perspectiva, numa estabilidade financeira, então, quando sai, aquilo é mandar na gráfica para Fiote, precisamos de tantos lecionários, de tantos estatutos, também não. Um ligeiro corte aqui na comunicação com o nosso convidado desta conversa ao sábado, mas as condições vão melhorar. Tivemos uma quebra no sinal, mas sim, reverendo, agora estamos a ouvir. Eu vou já a alguém que está aí. Exatamente. É um problema aquizinho e vamos tentar melhorar. Estamos aqui a falar um pouco em volta do nosso estatuto. O reverendo Bonifácio Chiwal Kassoma é o nosso convidado desta tarde, por isso obrigado a si que está conectado na sua casa, no seu local de serviço ou também noutro lugar público ou privado. Já voltei? Sim, agora sim, agora sim, agora sim. Já estamos? Sim, já estamos. Já estamos, né? Sim, já estamos. Há alguém que queria conversar. Então, é isso que estamos a dizer, que é necessário que as pessoas pedem, por exemplo, o estatuto, querem que vá nas línguas. São 18 línguas. E a condição financeira conta muito. É por isso que estamos a dizer, a direção geral, para trabalhar, precisava em cada recolha em cima de 150 milhões. Mas nós estamos muito aquém. E por isso há exigências que os membros devem saber que esse trabalho é mesmo nosso. E se eu digo, por exemplo, os sínodos provinciais e áreas missionárias pedem obreiro. Tivemos agora uma assembleia que disseram que quase não há área que não tem candidatos para o seminário. Mas nós vamos ver no quadro de contribuições que vêm, não corresponde. Não corresponde. Até aqui, ainda estamos implicados se o primeiro ano vai arrancar mesmo ou não. E o tempo passa. Porque são essas condições financeiras que o membro deve saber quais são as suas responsabilidades e os seus deveres e os seus direitos. Seus direitos e deveres. Há deveres que a exigência é cada vez mais e os deveres estão diminutos. Então, o Estatuto capacita-nos nisso. Ova? Muito obrigado, reverendo Bonifácio Chiwale Kassoma, presidente da Mesa das Assembleias, hoje aqui no Conversa ao Sábado, nesta página da nossa igreja. Estamos a falar sobre o Estatuto, estamos mesmo quase a terminar. A Anabela junta-se a nós, boa tarde. A irmã Susana Barbosa, o irmão Justo Kelly. O irmão Justo faz uma questão aqui. Por que é que se limita à questão da participação na Assembleia ou nas executivas? E por que motivo se limita pura e unicamente aos líderes das pastas máximos, por exemplo, só para os diretores gerais e os vices, não? Essa é uma questão que ela aqui coloca. O irmão Faustino, saudações também, muito obrigado por se juntar. O irmão Vasco também aqui conosco. O irmão Celestino, que deixa aqui a sua mensagem. O irmão Recôndito, a irmã Média. O irmão Pedro Canga, que diz que precisa dessa gravação do senhor reverendo Bonifácio Chiwale. Nós vamos tudo fazer para colocar no YouTube e aí pelo menos o material fica melhor conservado. A irmã Tamar Salombongo saúda aqui o reverendo Bonifácio, diz boa tarde, padrinho, está a acompanhar. Reverendo Bonifácio, temos essa questão aqui do irmão
do irmão Justo Kelly, e depois tenho uma última mesmo para encerrar já esse encontro. A questão da limitação que se coloca hoje nas assembleias ou mesmo nas comissões executivas. Tem um número, em número de membros que temos, não se faz isso aleatoriamente, mas temos um número. Mas há vezes que, por exemplo, já estamos a estudar. O problema, volto a dizer, há questões financeiras. Há questões financeiras. Mas, por exemplo, a executiva nunca foi de muita gente. A Assembleia, sim. A executiva tem áreas. Porque aquilo é para ver o que saiu da Assembleia, para que a quem de direito vai dar um puxão de orelha lá onde as coisas não estão a andar bem. Agora, não é por vontade. Agora, na Assembleia, o problema é de gastos. E às vezes, aquilo que temos preparado, temos de restringir, porque os deveres dos próprios membros, às vezes, não chegam. Porque é necessário sabermos que o que sustenta a direção geral é a nossa contribuição de maio e a contribuição de novembro. E esses, quando chegam, eu falei aqui há pouco, se chegássemos a 150 milhões a uma recolha, para termos 300 milhões ao ano, era mais ou menos, porque até aqui, o nosso orçamento não chega a isso. Vamos ver, a Igreja Metodista, em relação à nossa, ela é um pouco pequena em relação à nossa. Nós temos mais membros. Eles conseguem fazer conferência e que conseguem reunir quase todos os pastores, porque o orçamento da Igreja Metodista, do bispo que trabalha, são 600 milhões. São 600 milhões. E o trabalho vai. Esse dinheiro vem das áreas, das províncias, como nós temos. Mas a nossa área não. Os membros, é bom saber o valor que entra em maio. Isso tem estado na página da IECA, não é isso? O membro tem que ver isso e analisar. E tem que saber que aquele dinheiro que entra, 49 milhões, vai para o seminário. Com o número reduzido de alunos. E cada indivíduo também tem que saber que um casado no seminário gasta 700 mil ano. 735 mil ano. O solteiro, 620 mil ano. Você vê onde é que a igreja tira quando quer mandar alunos. É necessário que isso, o nosso membro, que é o sócio, saiba isso. Agora, quem pediu a gravação, isso é a técnica. Quem está mesmo no estúdio, isso é o trabalho mesmo do irmão Lúcio, para que gravem isso e coloquem lá na vossa página da IECA. Exato, nós vamos colocar este encontro no YouTube, no canal do YouTube, e ali fica registrado. E depois vamos passar o link deste canal do YouTube para melhor divulgação. Reverendo Bonifácio, última questão mesmo. Última questão. Como olha a nova geração dos pastores na nossa igreja? Olhar a nova geração? Sim, como vê essa nova geração de pastores? Sim. Ela tem força para trabalho, isso notamos, mas falta-lhe a orientação da estrutura da igreja como tal. E eles não têm culpa. A oficina é que precisa de uma nova pintura. A oficina é o seminário, precisa de uma nova pintura. Para que os nossos estudantes que saem lá tenham um bom colorido.
Porque às vezes tem umas marchas, a Lima não passou bem, a lixa não passou bem em certos sítios, mas eles têm capacidade. Uns realmente têm cuidado, outros é que precisam ainda meter um pouco o fato certo. Ova, não fique triste, Reverendo, isso é que... Reverendo Bonifácio, nós queremos agradecer. Já estamos aqui a 1h25. O nosso espaço Conversa ao Sábado termina mesmo por aqui. E nós queremos agradecer e dizer que ainda teremos em muitos sábados aqui o Reverendo para mais, porque há coisas ainda que ficaram aqui e que as pessoas que nos acompanham precisam e nós todos precisamos aprender, mesmo com os mais velhos. É só programar. Nós, enquanto tivermos vigor, estaremos sempre dispostos. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Reverendo Bonifácio, nós agradecemos por estar aqui conosco. Obrigado a todos aqueles que também estiveram aqui nesta nossa página, a página da nossa Igreja Evangélica Congregacional em Angola. A realização é da IECA Geral, a apresentação eu, Lúcio Marques, a supervisão de Luís Samacumbi Aires e Gil Lucamba. As imagens são minhas, a partir daqui da província do Kwanza Norte. Obrigado a todos, que Deus esteja convosco. Já sabe que aqui na nossa página estaremos sempre aqui e temos muita programação recheada para todos vós. Obrigado a todos e estejamos todos em paz. E pedimos ao Reverendo Bonifácio para nos levar a Deus em oração e para encerrarmos esta conversa ao sábado. Muito obrigado, vamos orar. E agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelas inúmeras maravilhas que tem feito com teu povo, o povo que escolheste, o povo que adotaste para ser seus filhos. Muito obrigado por este momento que tivemos, um momento histórico, um momento de estudo, um momento de reflexão. Queremos aqueles que estivemos em contato continuem a fazer o mesmo para que, na verdade, tenhamos um consenso, para que a nossa pedra de esquina não se mexa, para que continuamos a ser aquela igreja que sempre foi o exemplo para outras. Muito obrigado por essa nova tecnologia. Muito obrigado àqueles que se dispõem a comunicar-nos com os que estão até em outros continentes. Muito obrigado, Reverendo Lúcio, Reverendo Aire e o meu neto Gil. E Deus continue a abençoar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Reverendo Bonifácio Chiuel Kassoma, e agradecemos por tudo. E também saudações a todos aqueles que nos acompanharam. Continuem aqui nesta página da nossa igreja. É nossa, é da nossa igreja. Portanto, IECA 140 anos, buscar anunciando o reino de Deus e a sua justiça. Obrigado a todos. Estamos juntos e até a próxima. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Bye, bye.